Mais uma live, que delícia, né? Essa quarentena, ela nos oportunizou algumas coisas e algumas alterações na rotina que foram muito positivas. E uma delas é estar aqui todos os dias fazendo as lives. Então, eu tô muito feliz porque semana que vem, gente, olha, de segunda a sexta-feira a gente vai ter live sobre sono, a gente vai ter live sobre ansiedade e estresse, a gente vai ter live sobre mindfulness, que é estratégia de atenção plena, né, para desacelerar um pouco. Então, vai ter live também sobre relacionamentos. Tá show de bola, não percam, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho da ansiedade e comportamento alimentar na quarentena. Bom, hoje eu até vi um recadinho na internet que eu achei muito interessante. A mamãe até falava assim: ai, professoras, se manifestem. Na escola, os alunos ficam o tempo todo pedindo o que comer, né? Porque aí tá em casa, come o tempo inteiro, e uma delas colocou: a minha compra aqui acabou em uma semana. Porque a gente vai, né, com essa ociosidade, a gente acaba então comendo o tempo todo. E hoje a gente vai falar um pouquinho, fiquem até o final. Ela vai estar falando alguns, deixa eu desligar aqui que eu deixei meu WhatsApp web ligado. Ela vai estar falando muito, né, sobre alimentos que engordam, alimentos que emagrecem, ó, que beleza. E ela desenvolve um projeto lindo em Joinville, ela é de Santa Catarina, a Gil, e ela desenvolve um projeto muito interessante que se chama Vida Leve, né? E o quanto a gente realmente precisa de uma vida leve, seja emocionalmente, seja fisicamente, espiritualmente, o quanto é importante, né? Então ela tem um trabalho maravilhoso, com desafios que ela faz, né? E o sucesso que realmente ela tem com o projeto dela. Então, provavelmente ela já está aqui. Vou chamá-la para a gente essa live. Então, lembrando que a gente vai falar sobre o comportamento alimentar nessa quarentena. Chegou! Bem-vinda, Gil! Olá, Si, boa noite. Olá, gente. Que bom! Hoje nós já fizemos uma live pela manhã no canal dela, onde a gente falou sobre gerenciamento de ansiedade. E agora ela volta, né, para o meu canal para falar um pouquinho da ansiedade e o comportamento alimentar na quarentena. Mas antes de iniciarmos, Gil, se apresenta um pouquinho, me fala, né? As pessoas querem saber quem é você, o que é que você faz, fala um pouquinho do seu projeto. Isso, ficou melhor assim a proximidade. Sim, então, primeiramente gratidão, Si, por mais esse convite. Prazer enorme de estar aqui. Gosto muito de falar sobre nutrição, falar sobre saúde e encontrar pessoas assim, com essa energia, com essa luz, que a gente possa fazer uma troca, experiência bacana e Sim. contribuir com esse pessoal aí também. Gratidão por essa oportunidade. Então, Ah, eu trabalho na nutrição aqui em Joinville, Santa Catarina, e tenho uma história bem bacana. Desde o início da minha adolescência, eu tive sérios problemas de saúde, sabe? Eu tinha bronquite, problemas respiratórios, eu tinha alergias alimentares, eu tinha falta de energia para o esporte que eu gostava na época, que era basquete. Então, desde pequena, eu tive uma ligação muito grande com a nutrição, né? certo. Porque a minha mãe sempre fazia aquelas vitaminas, aqueles macerados de plantas, de ervas. E a gente acabou que descobrindo que queria trabalhar com saúde, promoção da saúde, até mesmo porque os tratamentos convencionais não funcionavam muito para mim, né? Então, desde o início, eu queria fazer um tratamento alternativo para os meus pacientes, quando sonhava, né? Eu falava, eu quero trabalhar na área da saúde
e em termos nas terapias alternativas. Então, quando foi ali meados da minha adolescência, eu tive sérios problemas com peso também, tá? Tive sérios problemas com peso, aumento de peso, aquela disfunção metabólica, engorda, emagrece. E aí eu fui cada vez mais estudando e cada vez mais querendo estar atenta a isso, né? Me interessando por esse assunto. Então, muitas mulheres devem conhecer a história daquela pessoa que tenta emagrecer e vai para a área do medicamento e sofre com celulite, retenção hídrica, aquela questão da compulsão alimentar, que quando comia, comia tudo de uma vez, aí gerava aquela angústia, né? Que é uma doença, né? Aquela doença que deprecia, sempre não me achava bem, né? Eu olhava para o espelho e dizia que não estava bem. Mesmo muitas vezes estamos somente a uns quilinhos acima do peso. E aí eu comecei a fazer educação física, isso foi em 2005, daí eu comecei a estudar educação física e me interessei muito para a área da nutrição no mesmo ano quando abriu aqui em Santa Catarina, porque antes não tinha o curso de nutrição. Então nós somos as turmas praticamente pioneiras em nutrição aqui. Como não tinha nutrição, eu fui para a educação física, estudei, e aí eu fazia paralelo, educação física e nutrição. Aí eu comecei a me especializar, fui para a área da nutrição funcional, fui para a área da nutrição holística, que eu falo muito isso sobre que ela veio para preencher, ela veio para complementar, né? Então eu atendo pacientes com intolerâncias, alergias alimentares, atendo pacientes com hipertensão, com diabetes, hipercolesterolemia, enfim, fui me especializando, fiz funcional, fiz a performance esportiva também atendo pacientes que praticam atividade física, que alto rendimento, inclusive tinha uma atleta nossa, que ela está treinando para as Olimpíadas esse ano. Uau, que legal! Só que agora cancelaram as Olimpíadas, né? Vai ficar para o ano que vem. E aí a gente fica nessa questão, né, de ajudar as pessoas a conquistarem os objetivos dela através da nutrição. E eu sou encantada, sou apaixonada por essa área. Uau, nossa, que bacana, né? Cada um tem a sua história e isso faz buscar aquilo que realmente nos completa, né? Que bacana. E você falou aí, eu achei muito interessante, né, que você fez nutrição funcional, nutrição holística. A gente, inclusive eu, né? A gente é muito leigo nessa questão, porque assim, a gente não para pensar nos efeitos que os alimentos que a gente ingere têm na nossa saúde. Jamais. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não como isso, eu não como aquilo, né? Mas sem perceber os efeitos desse alimento, porque a nutrição, eu creio assim, que é muito mais do que nutrir o corpo. Eu tô com fome, eu vou comer, né? É comer em família, é comer com atenção, é comer com cuidado. É assim, acho que é nutrir a alma, nutrir o corpo, as emoções. Fala um pouquinho pra gente, então, para a gente conhecer um pouquinho o que é a nutrição holística, quais são os pilares, né? Para que a gente tenha plena saúde. Você até falou aí que você buscou essa área porque você sempre teve uma saúde debilitada. Então, fala um pouquinho desses pilares para essa saúde plena. Sim, claro. A nutrição holística, praticamente a palavra holus, ela vem do grego, que significa o todo, o inteiro, né? Então, a gente sabe que a pessoa, quando chega para ti, acho que você também está muito ligada com essa questão, ela vem com algumas questões emocionais envolvidas, ela vem com as questões mentais, né? A espiritualidade também, né? Falando hoje em dia, o que nós estamos vivendo, essa vulnerabilidade, traz muito mais à flora essas nossas questões, né? Mental, emocional. Então, o holístico, ele vem trazer para si, aquele olhar para dentro, do autoconhecimento, do acolhimento,
muitas vezes exercícios que eu falo... Ah, tá balançando um pouquinho. Tá balançando, quer falar, tá balançando. Um pouquinho, é que eu fiz em cima dos livros aqui, acho que ficou um esquema bom, mas não posso me mexer muito, eu sou daquela que fala assim, né? Então, sim, voltando, essa questão da nutrição holística, ela vem hoje em dia para complementar, por exemplo, não é só mais uma ciência. A pessoa já trata com uma psicóloga, a pessoa faz tratamento dentário, a pessoa faz tratamento ginecológico. Então, ela vem trazer aquela questão da presença. Onde o ser humano, né, o indivíduo, o paciente, ele quer chegar. Né? Então, a gente, com as perguntas, a gente vai relacionando, vai incluindo, por exemplo, exercícios. Olha no espelho, se olha no espelho. Veja o que você quer mudar hoje em você. Né? Tenha aquela conversa contigo mesma. Primeiro, a gente tem que ter clareza, né, onde quer chegar. Então, a nutrição holística, ela vem com algumas ferramentas nesse sentido, de trazer esse autoconhecimento, essa autoestima, de fazer perguntas que relatam para o próprio paciente o que ele muitas vezes não conseguiu identificar. Né? E aí, porque assim, não adianta eu pegar um planejamento alimentar e falar, olha, toma, siga. Não, Sim. Não adianta. Eu preciso entender o que ele está pensando. É aquela coisa, a boca fala o que o coração sente. Né? O que a gente conversou um pouquinho hoje de manhã também. Se eu estou com um paciente que ele está bem emocionalmente, vibrando energias boas, que a gente tem vibrações, né? Se a gente sabe que as vibrações do amor, do acolhimento consigo mesma, a gratidão, elas te fazem vibrar uma energia alta, certo? Agora, o medo, né, o que nós estamos vivendo hoje em dia, as pessoas só notícias ruins, todo mundo sabe que é o vírus, todo mundo sabe que vai ter o impacto econômico. E vai adiantar se eu tiver medo, se eu tiver um desespero, perder o controle, porque o medo é natural até certo ponto, né? Mas também o excesso, ele faz você se bloquear, ele trava. Então, a nutrição holística, ela vem também para te colocar essa questão, né, com perguntas. Eu falo assim, a gente não está aqui para impor nada. A gente está aqui para orientar, conduzir, né, pegar na mãozinha e falar, olha, vamos tentar esse caminho aqui. Não deu certo? A gente faz outra estratégia. Então, ela é no todo. Então, pelo que eu entendi, porque dentro da abordagem que eu trabalho, da terapia cognitiva, é colaborativo. Eu também jamais vou chegar e falar assim, olha, você vai sair daqui com esses desafios. Não. Olha, diante de tudo que nós trabalhamos hoje, o que é que você se desafia a fazer por você essa semana? Então, pelo que eu entendi, dentro dessa abordagem holística, é muito colaborativa entre o profissional, o nutricionista e o paciente, é isso? Exatamente, é uma troca, é um esclarecimento de onde nós podemos chegar, que muitas vezes, eu não sei se já aconteceu contigo, né? Porque às vezes acontece. A paciente chega para você e fala assim, ah, eu quero o corpo da fulana e tal. Ah, eu quero ficar Gisele Bündchen. E a gente tem nosso biotipo, a gente tem o nosso eu, as nossas... eu digo assim que é muito relacionado ao Ayurveda também, né? Eu tenho meu biotipo, eu sou uma pessoa mais longilínea, eu sou uma pessoa mais ectomorfa, mesomorfa, que são a musculatura mais curta. Então, gente, a gente precisa se amar dentro daquilo que a gente tem e poder se comparar com a gente mesma. Então, a gente traz o paciente para a realidade do que nós podemos chegar aqui, né? Aí, outras situações que são muitas vezes intervenções estéticas, não vão funcionar se ele não tiver aceitado ele como ele é, em sua essência, né? Essa busca pela essência, o amor próprio. Porque as nossas células sentem essa energia. A transformação só ocorre se quando o paciente entende que é o amor, que é aquele acolhimento com os sentimentos, é aquele sentar para apreciar uma refeição, para agradecer, né?
porque assim a gente consegue controlar os hormônios, controlar o processo digestivo, e a magia acontece de dentro para fora. Gente, que eu tô encantada com essa abordagem da nutrição holística. E, na verdade, assim, eu acho que quando a gente procura, né, a nutricionista, é claro, a gente vai, uns por qualidade de vida mesmo, esse é o objetivo principal, outros porque estão acima do peso, ou outras abaixo do peso, né? Como eu disse, a gente não tem essa consciência do que a gente ingere no dia a dia, a gente não dá atenção para a nossa saúde. Pode ver que a gente só procura o psicólogo, o médico, a nutricionista, quando já está no ápice do problema, né? Exatamente. E, pelo que eu entendi, a nutrição holística, ela é uma conexão, eu amei isso, uma conexão do corpo com a mente. Exatamente, com certeza. É aquilo de você pensar que você é única, que você tem as suas qualidades, assim como os seus defeitos, e através das terapias, a nutricionista, ela vai entender o que está faltando no teu corpo através dos exames bioquímicos. A gente faz uma anamnese, faz a bioimpedância, que agora a gente está fazendo no mundo online, mudou um pouquinho. Mas na bio a gente identifica massa magra, massa gorda, nível de gordura visceral, quanto que a gente pode traçar aquelas metas, né? A gente sabe que tem avaliações que são incríveis, mas eu falo para o paciente, a melhor avaliação que você faz é você com você mesma. Você olhando no espelho, né? Você se sentindo bem naquela roupa, porque não adianta assim, ó, eu estar com nível de percentuais bons, né? Abaixo de 20% o meu nível de gordura. Perfeito, bem hidratado, mas eu ainda não me sinto bem. E já acontece isso, né? A pessoa não se sente bem ainda com aquele corpo. Então é como se ela precisasse de mais sempre, precisasse aquela coisa de perder um pouquinho da noção, né? Perder um pouquinho do que realmente ela precisa para ela. Então a gente tenta buscar de várias formas, várias ferramentas. Às vezes as medidas valem mais do que o peso na balança para algumas mulheres, né? Às vezes elas chegam com umas queixas, por exemplo, eu estou tomando anticoncepcional desde a minha adolescência. E aí os hormônios já não são mais os mesmos. Então, para ganhar massa magra, fica mais difícil. Para diminuir celulite, retenção hídrica, fica mais difícil. Então, a gente tenta procurar, olha, fala com o seu gineco. Como eu falei, é um tratamento multidisciplinar. Será que não teria um outro método contraceptivo? Será que, né, fazendo perguntas, orientando, sempre com muito amor, muito acolhimento, que a gente consegue conduzir esses pacientes, né? Assim como os homens também hoje em dia vêm procurando muito a questão de estar bem consigo mesmo, né? São outros tempos, né? Assim, a gente sabe que antigamente não era tão procurada e hoje a nutrição também é muito nova, né? Há 80 anos é ainda no mercado, então a gente é um bebê. E a gente tem muito para desenvolver, muito para adquirir ainda para ajudar os nossos pacientes. Então a gente está sempre vendo artigos científicos, indo em atualizações. Isso tudo faz muita diferença porque a gente dá segurança no trabalhar, né? Já te parabenizo, né, mais uma vez pelo seu trabalho, né? Que trabalho fantástico, porque a gente recebe na terapia muitos pacientes, como você disse aí, às vezes está magro, mas não se aceita, né? A questão da autoestima baixa, ou até do transtorno disfórmico corporal, né? Ver ali o que não tem, infelizmente, né? Desencadeia também transtornos alimentares, seja bulimia, anorexia. Então, tudo em razão, porque a gente vê hoje, infelizmente, que a gente absorve muito o que a gente vê na mídia. E a mídia prega o quê? Que a gente tem que ser sempre esturricada, né?
Não tem peito, não tem bunda, não tem nada, mas esse é o padrão que a sociedade e que a mídia impõe. Mas a partir do momento que eu tenho a minha própria aceitação, né, que eu entendo que eu sou assim, que eu posso melhorar, que tem recursos, 80% do problema está resolvido. Exatamente, aceitação, né? Eu vejo que muitas vezes a gente se ilude até mesmo com as fotos. Instagram, por Sim. exemplo, você vê pessoas que chegam no consultório com fotos de pessoas que, sabe, nunca viram na vida pessoalmente. Não, eu preciso ficar dessa forma, eu quero aquela coxa, aquele abdômen. Mas ela nem viu a pessoa como ela é, né, na vida real. Então, isso é como você falou, os transtornos, né, de imagens que a pessoa está sofrendo, muitas vezes nem a própria pessoa é daquele jeito, porque hoje em dia tem os filtros, né, a gente sabe que tem várias formas de você mudar, de enxugar, de colocar cor, enfim. Aí quando você olha para aquilo, você fica, nossa, onde estamos, né? Como a gente é influenciado pela mídia, como o ser humano consegue viver muito mais fora de si, fora de si. Então é isso que a nutrição holística funcional ela vem fazer, ela vem nos colocar para si, a essência, buscando cada vez mais, valorizando cada pedacinho do nosso corpo, né? Se olhando no espelho, acreditando que podemos mudar, conversas individuais, né? Aquelas conversas que a gente tem com a gente mesmo, de motivações, de fé, de todos os dias. É um trabalho, sim, todos os dias. E como que, então, a nutrição holística, ela pode contribuir com a nossa saúde nesse momento? Exatamente. Então, a nutrição holística, ela vem para nós como alguns pilares, né? Alguns pilares da medicina, medicina do estilo de vida, eu falo. Dentro da nutrição holística, a gente faz a promoção da saúde, a prevenção de doenças, através da medicina do estilo de vida, que é, primeiramente, uma alimentação adequada, rica em macro e micronutrientes adequados, fitoterapias ideais, muitas vezes você precisa lá ter um chazinho, muitas vezes você precisa de uma aromoterapia para descanso, para dormir melhor. Então, o próximo passo é a atividade física. São pilares. A atividade física precisa estar incluído no nosso dia a dia, que é a movimentação do nosso corpo, para que a gente tenha melhores hormônios circulantes na nossa corrente sanguínea, a felicidade esteja circulante dentro de nós, né? Então, praticar uma atividade física que seja exercício de força, principalmente, para mulheres acima, é essencial, porque a gente vai perdendo massa magra, a gente vai envelhecendo, que é um processo natural da vida que todo mundo vai envelhecer, né? Mas a gente pode buscar esse, digamos assim, esse envelhecimento quando você pratica uma atividade física, porque você faz síntese proteica, você melhora a questão de toxinas, resíduos que estão na parede do teu intestino, porque o teu movimento do intestino fica melhor, você transpira, você libera também toxinas através do suor, você melhora a tua capacidade, né, o teu VO2, então o teu pulmão se expande, você consegue chegar num momento melhor, né, em termos do que você estava antes. Movimento precisa estar diariamente. Então é como se fosse colocar uma roupa. Se movimentar é a mesma coisa. Eu trocar de roupa, eu vou, nem penso. Coloco meu tênis, meus shorts, vou para o sol fazer atividade física. Agora, principalmente, né, que está dando cada vez mais evidência que a vitamina D é essencial para uma imunidade perfeita, para a modulação da imunidade. Então, pegar uma varanda, né, um cantinho que tenha sol, ficar em exposição, os braços, as pernas, praticar atividade física. Hoje em dia tem vários no YouTube, aplicativos que você pode fazer com música, bem bacana, porque a música também ajuda nessa questão. Então,
Alimentação, atividade física, sono. Então, 3/4 da população, estudos comprovam que não dorme como deveria, não faz recuperação durante o sono, é aquele sono da pessoa estressada, sabe? A pessoa estressada que acorda no meio da noite e não dormir, então a pessoa acaba diminuindo esse benefício que o sono traz de reparação, liberação de hormônios, IGF. Então a gente precisa do crescimento, né? A gente precisa então é à noite. O anabolismo é à noite. Durante o dia eu faço o catabolismo. Então nós temos, digamos assim, o organismo com homeostase do nosso metabolismo. Eu catabolizo quando estou muitas vezes estressada, quando estou muitas vezes essa luz, por exemplo, trabalhando nessa luz, por exemplo, eu estou catabolizando. À noite eu vou anabolizar, vou reparar. Pode ver as crianças, sim, não é legal ver aquele sono dos anjos que é profundo, que é a coisa mais gostosa? Eles estão crescendo, estão anabolizando, estão dando células. É aí que está. Nós precisamos recuperar, muitas vezes, a consultório não é muitas vezes do peso, é o sono. Então, alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse, né, que vai de encontro com o que você faz lindamente o teu trabalho. Fiquei encantada de ver como pessoas... Aí a gente encontra pessoas, né, que pensam da mesma forma, é cientíssimo. A gente vibra os semelhantes se atraem, né? Então, a questão do gerenciamento da ansiedade está muito relacionado ao bem-estar. Então, quando eu tenho os meus níveis de cortisol adequados, eu tenho ganho de massa magra. Então, eu tenho vitalidade, eu tenho pele, unha, cabelo. Eu não catabolizo do meu organismo de uma forma exacerbada se realmente se compara com uma pessoa que tem estresse, de ansiedade ao longo do dia, aquele estresse crônico que a gente conversou, né, que até o momento ele é bom, né, o hormônio da luta e fuga, mas se ele é uma coisa crônica, ele vai te trazer catabolismo, ele vai trazer a saúde, ele cria resistência à insulina, que aí gera um pré-diabético e por aí vai. Então, nós falamos alimentação, nossa prática de atividade física, falamos de gerenciamento do estresse, relacionamento, alimentação, recapitulando, vamos lá. Atividade física, gerenciamento do estresse, sono, certo? Relacionamentos, tudo. Se a gente trabalha na nutrição holística, o relacionamento que eu digo, como é que está? Ele está sendo tóxico para mim mesmo? Ou seja, eu vivo brigando em casa, eu tenho aquela questão de não aceitar as coisas com facilidade, eu preciso conversar, eu preciso ir para um terapeuta com meu esposo, ou minha mãe, ou os meus pais, enfim. O relacionamento também faz com que a pessoa perca a saúde. Né? É importante falar. Tá? Influencia então, bastante. Dentro da nossa abordagem até, às vezes tem pacientes que tá travando bastante, viu, Gil? Tá travando bastante a sua foto, o seu áudio. No consultório, às vezes, os pacientes que vêm, né, com queixa de que não consegue emagrecer, de que já fez tudo, geralmente, se são pacientes que têm uma raiva muito grande, que não perdoam... Nossa, tá travando muito, Gil. A sua conexão tá travando bastante. Oi? Não, não estou te ouvindo. Ué, vê aí o que houve. Então, na verdade,
os pacientes, eles procuram o consultório, né, a terapia, porque dizem que passou pela nutricionista, que passou pelo educador físico, não perde peso. E a gente vê que isso está muito ligado com o emocional. Então, pessoas que não perdoam, pessoas que carregam aquela mágoa, aquela raiva. Tá me ouvindo agora? Oi? Gil? Não. Sai e entra de novo. Bom, tem coisas, né, que não depende da gente. Tem coisas que estão sob o nosso controle e tem coisas que não estão, né? Eu gosto muito de falar isso. Oi? Então, sai e entra de novo. Nós estamos aqui com uma interferência, né, na conexão da Gil. Eu pedi para ela sair e entrar de novo porque ela não estava ouvindo e estava cortando, caindo muito o áudio dela. E eu me lembro muito bem de uma paciente que ela era bem assim, estava bem acima do peso. E conforme ela ia se libertando disso nas sessões, ela tinha se separado. O marido tinha traído. O marido, né, o ex-marido, não era um pai presente, então ela guardava muita mágoa, revolta. E à medida que a gente trabalhava esses aspectos dentro da sessão, né, essa situação de que forma nós poderíamos olhar para essa situação diferente, de que forma nós poderíamos trabalhar, né, essa aceitação, esse olhar para dentro. Oi? Oi, tá me ouvindo? Ai, que bom! Achei que nós não íamos mais falar hoje. Ufa, eu estou falando aqui, né? Que eu tive uma paciente que ela veio para mim, ela teve um relacionamento, o marido abandonou o casamento em razão de uma pessoa, e ela sentia muita raiva, muita mágoa, não perdoava. E isso interfere significativamente no ganho de peso. E aí a gente começou a fazer um trabalho tão fantástico na terapia, que à medida que a gente trabalhava essa questão da aceitação, modificação de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, que é o lema da terapia cognitiva, era engraçado que ela pegava, ela colocava a mão na calça assim e mostrava para mim como é que ela estava perdendo peso. Por quê? Ela dizia, né, que já tinha feito tudo, mas que não conseguia emagrecer. Mas porque ela carregava uma raiva e um rancor muito grande desse ex-marido. E quando a gente fez esse projeto, né, quando a gente fez as sessões, foi assim muito bacana. Então, o emocional está muito ligado a esse ganho de peso também. E a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele é muito afetado pelo nosso estado de humor, pela nossa alimentação, que é essencial para aumentar a nossa imunidade, para manter a saúde em dia, né? A gente sabe também que, ainda mais agora, nessa questão de coronavírus, né? De se restabelecer, de fortalecer sua imunidade, medicamentos até que não devem ser tomados para não piorar o quadro. Então, a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele nos protege, ele nos defende, né? De tudo aquilo que é visto como estranho. Então, conta pra gente como que funciona, né, o sistema imunológico, como é isso dentro da nutrição holística. Às vezes a gente pergunta, né, como é que funciona no corpo? A gente se depara com essas perguntinhas do dia a dia, né? Como ele se defende de vírus,
de protozoários. Nosso corpo é Sim. incrível, sim, ele sabe se defender, mas nós temos que dar suporte para ele, né? Como gerenciando o estresse, uma qualidade de alimentação, sono, exercício físico. Por quê? Assim, ó, o sistema imune, ele tem células que nos defendem. Leucócitos, eosinófilos. Então, essas células, elas sinalizam para nós se tem um agente, né, que a gente chama agente estranho. Por exemplo, há um vírus, digamos, agora está na onda de falar sobre vírus, ele quer se instalar no meu organismo, né? Então, como é que o meu sistema imunológico vai me defender? Então, eu tenho nas minhas amígdalas, eu tenho no timo, eu tenho no baço, eu tenho no meu intestino, células do sistema imunitário, como é chamado, que me defendem deles, né? Até mesmo de células cancerígenas, que muitas vezes essas células se transformam, né, numa célula cancerígena e o meu corpo precisa se defender porque ela também é considerada um antígeno, um agente estranho no meu corpo. Então, quanto mais eu dou suporte para ele, para o meu organismo, né, porque essas células migram da medula óssea, né? Então, toda vez que eu tenho uma qualidade da alimentação, uma qualidade do meu sono, trabalho com a fitoterapia, aromaterapia para gerenciar esse estresse, essas células elas estão com os generais todos. Elas estão ali para me defender. Se eu tenho incluído vitamina D, se eu tenho incluído a vitamina C, se eu tenho incluído todas as vitaminas do complexo B, eu consigo ter um sistema imunitário com todos os generais. Não tem? Quando vai para a guerra, não tem vários soldadinhos? Então, de todos os soldados que vão combater de frente, eosinófilos, basófilos, essas células, elas conseguem me defender. Mas se eu dou suporte para esse sistema imunológico, né? Eu consigo fazer isso só na onda da época de coronavírus? Você consegue melhorar muita coisa, mas você deve fazer isso, né? Você deve já incluir hábitos de alimentação, sono, gerenciamento do estresse, a hidratação ao longo da sua vida para que você realmente, qualquer momento que esse invasor venha, você esteja bem, né? Não é só nessa época. Então é praticamente assim, explicando resumidamente, né? Tem muita coisa envolvida, tem as amilases, as enzimas todas, as proteases, enfim. A gente sabe que o nosso organismo é bem complexo, né? Mas a gente sabe que, resumidamente, é o ideal que a gente fale que nós temos um sistema que funciona como se fosse um batalhão que são as células leucócitos, eosinófilos, basófilos. E como é importante a gente se cuidar, né? A gente manter a tranquilidade para não causar um desajuste do hormônio do estresse nesse momento, porque não tem coisas que não estão no nosso controle. O que eu posso fazer agora é cuidar da saúde, cuidar da minha mentalidade, dos meus pensamentos, mandar amor, luz para o universo, porque é o que mais as pessoas precisam nesse momento, né? E transmitir esse amor para que realmente venha para ti. Então, quando a gente semelhante atrai semelhante, né? Então, eu preciso enviar amor para que o amor chegue para mim. Se eu tiver o pensamento na escassez, no medo, o que vai acontecer? Vai gerar o medo. Vai gerar o medo, vai gerar a falta, a escassez. Então, tem coisas que a gente pode fazer que é nos cuidar, que é cuidar dos nossos parentes, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, né? Estar presente, né? O autoconhecimento. Então, tem tanta coisa hoje em dia. Hoje em dia, você pode ler, né? Agora, você pode praticar isso. Se antes era falta de tempo, então ler livros de autoajuda, fazer uma meditação, como nós comentamos hoje pela manhã, fazer uma alimentação para a tua família adequada, estar em conexão, aquela cozinhoterapia,
Então, são todas ferramentas que a gente pode trabalhar para o nosso sistema imune ficar generais ali firmes e fortes, combatendo, né, esse vírus, gripe, resfriados, protozoários, enfim, todas as questões parasitas, né, que às vezes a gente tem na alimentação mesmo. Às vezes um vegetal que está mal lavado, então eu incluo aquela ameba, aquela escherichia, eu preciso tratar isso. Muitas vezes, se a pessoa tem uma coceira na garganta, tem uma coceira no nariz, nunca foi ver se no exame de fezes, vai ver, é cheia de parasitas. Aí a gente precisa fazer um detox parasitário. Né? Ela tem deficiência de vitaminas minerais. A sua conexão está muito ruim. Está bem, né? Então, alimentação é remédio natural, a Karina está falando, exatamente. A Karina está aí, ela assim, é um exemplo assim, incrível. Depois, Karina, manda para mim aquela foto sua que, né, você dentro de uma calça. A Karina, ela perdeu, eu não me lembro quantos quilos. Gente, a Karina é espetaculosa. Ela começou com a terapia, foi para Nutri, fez atividade física. Escreve aí, Karina, mas ela perdeu, assim, muito peso. Duas Karinas, né? Então, é muito bacana quando a gente vê 61 quilos. Minha nossa! E o médico tinha dito para ela... E o médico tinha dito para ela que ela não tinha jeito. Que, na verdade, a situação dela era o quê? Bariátrica. E ela não quis fazer. Então, extremamente comprometida, que eu acho assim, que um dos fatores para que qualquer tratamento dê certo, seja da nutricionista, seja do educador físico, seja da psicóloga, de qualquer profissional, a gente está lá como um apoio. Se o paciente não se compromete e se o paciente não coloca os desafios, porque pelo menos na abordagem que eu trabalho, toda semana o paciente tem que se desafiar. Ele coloca o desafio, de acordo com a sessão, juntos, a gente vê qual é a melhor, né? E na época a Karina era resistente também à nutricionista. Em razão, assim, de alguns profissionais que a gente vai e que, infelizmente, a gente se decepciona, que não dá certo. Isso gera, né, uma resistência para procurar um outro. E graças a Deus, deu tudo certo. Karina, manda para mim a foto que depois eu vou mandar para a Gil, tá? E aí eu tenho até uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela me disse que ela é muito depressiva e que ela perdeu muito peso, que na verdade ela está muito magra. E como ela soube da live, eu sempre coloco caixinha de perguntas, né? Ela pediu para que eu perguntasse se há algum tipo de alimento, né? Quais são os alimentos que engordam? É até bom, né, para a gente saber. E aproveitando a oportunidade, assim como ela quis saber os que engordam, tem alimento que emagrece? Como funciona essa questão? Até porque depois, provavelmente, ela não está aqui, ela não pôde comparecer, mas ela irá assistir essa live e essa pergunta é para você. Legal. Então, para alimentos específicos, a gente não tem um alimento que faça milagre, a gente todo. Assim como a gente trabalha em nutrição holística, vendo mente, corpo, espírito, não existe um alimento apenas, existe aquele equilíbrio que ela vai fazer no todo. Então, uma alimentação rica em gorduras boas, as castanhas, até mesmo se ela não tiver problemas com leite, né, queijo, derivados, incluir na dieta, fazer cálculo, porque ela vai ingerir muito mais calorias, né? Então ela precisa fazer essa gestão de nutrientes que ela vai ingerir. Mas ao mesmo tempo, ela não pode ingerir gorduras ruins, má qualidade nessa dieta. A gente sabe que
a gordura boa realmente vem das oleaginosas, vem dos peixes, vem da gema do ovo. Então, é esse o raciocínio. Se ela tiver condições, incluir uma suplementação, né? Enriquecer as preparações, como fazer um feijão, incluir um picadinho de carne, incluir outra leguminosa junto, uma lentilha, comer sempre leguminosa, com proteína, ovos. Então, é necessário fazer um cálculo e equilíbrio ao longo do dia. Comer a cada 3 horas, aí tem que comer, vai ter que comer um pouquinho mais. Né? Mesmo às vezes não estando com fome, a gente faz o cálculo e chega muitas vezes em 4.000 calorias para aquele organismo, né? Que precisa bater aquela meta de calorias, digamos assim. Então, vai ter que fazer um esforço. Muitas vezes a capacidade gástrica, não sei essa paciente, a gente precisa avaliar como ela está, né? Se ela está assimilando bem esses nutrientes, ela está realmente, a microbiota intestinal dela realmente supre as necessidades em termos de limpeza, em termos de liberar esses nutrientes para o organismo, para a corrente sanguínea, para que as células utilizem. Porque assim, não adianta fazer um planejamento num todo equilibrado e não avaliar também o que está acontecendo nesse terreno biológico. Então, a gente vai avaliar desde microflora intestinal, desde os hormônios, desde a qualidade dos alimentos que ela tem, mas por base é isso, alimentação a cada 3 horas, incluir alimentos calóricos, como queijos, como a própria gema do ovo, não ter medo de consumir as oleaginosas, enriquecer os grãos, né, o feijão, o picadinho de carne, colocar outra leguminosa junto, leite em pó, se ela não tem condições de comprar um suplemento, porque geralmente a gente usa alguns suplementos na linha do gamer, né? O ganho de massa magra, que é a proteína, né? O whey protein. Então tem que também ser de boa qualidade. Se ela não tem condições, a gente faz vitaminas, bate um abacate com leite, bate banana com aveia, mel dá para utilizar muito, porque ele é alto índice glicêmico, então ele interfere no anabolismo. Treino, se ela treina, há facilidade maior para ganho de massa magra. Então, tá falhando muito. Tá falhando muito, que pena. Tá falhando bastante. Quer que eu saia novamente? Não precisa, até porque já são 10h20, né? E eu queria, assim, para a gente finalizar, como a gente sabe, né? Quarentena ainda, nós estamos em casa e a tendência é o quê? Comer. Comer. Eu até falei no começo que em conversa de mães, elas falam, meu Deus, meu filho já comeu minha compra da semana, eu li hoje na internet. Aí eu falei, aqui em casa não é diferente. Porque aqui também é o tempo inteiro, eles ficam abrindo a geladeira 24 horas, e a gente também, né? E faz brigadeiro, e faz pão, e faz isso, e faz aquilo. E a gente sabe que as pessoas ansiosas, a tendência é comer. Algumas têm a estratégia compensatória de buscar o conforto na comida. Então, tem alguns alimentos que amenizam os sintomas de ansiedade? Existe isso ou não? Como funciona? Sim, posso responder uma perguntinha aqui, que é do Zanca. Ele está dizendo o whey, ele tem diferença? Por exemplo, se ele consumir um whey nacional, faz a diferença porque dá mau hálito? O whey, ele realmente tem diferença. No mercado tem vários produtos. Então, se você compra um whey puro, que é livre de corantes, conservantes, açúcares, principalmente sucralose, né, o adoçante natural que faz não reage bem à nossa microbiota intestinal, ele é melhor absorvido. Então, tem várias qualidades, né? Desde o hidrolisado, desde o concentrado. O hidrolisado isolado é aquela proteína do leite isolada. Então, ela é como se fosse micropartículas, micromoléculas para serem consumidas. Entender a resposta porque cortou demais. Qualquer coisa, Zanca, ela
entra em contato e te responde por escrito, né? Tá bom. Ai, que bom. Porque não, pelo menos eu aqui não consegui entender qual foi a resposta que você deu, né? Pois Se aqui der tá pra boa. gente... A internet para mim tá boa. Para você que não tá chegando aí, né? tá caindo demais. Gente, para vocês, a minha internet que tá ruim aí, da Gil, como que tá? Coloca aí pra gente o que tá acontecendo, né? Mas, Gil, então, depois eu posso fazer uma postagem dos alimentos que amenizam a ansiedade, né? A gente pode escrever, porque em razão até da conexão tão ruim, e faltam 8 minutos, o Instagram ele desliga automaticamente. Quer falar um pouquinho do seu projeto, do Vida Leve, que é tudo que a gente precisa, ter uma vida leve, né? Conectada ao corpo, à mente. Sim. Tá me ouvindo, Sim? Ouviu? Ouvi. O projeto Vida Leve eu venho fazendo já desde 2016. É um projeto de desafios diários. Então, a gente tem uma plataforma, a gente faz aulas ao vivo com as meninas, né, para mulheres. Então, envolve diariamente um desafio, envolve entrega de e-book com receitas práticas, simples, low carb, como você comentou, né, da saciedade. Então, as receitinhas low carb, elas vêm com uma proposta que dão saciedade, porque a gente inclui mais gorduras boas, não é sem carboidrato. Não é sem carboidrato, é com baixo níveis de carboidratos, nem 30% de carboidrato. Então, a gente consegue incluir esse tipo de receita que tem gorduras, que tem proteínas, que tem fibras, que dão saciedade. Por exemplo, na hora de comer uma fruta, comer uma banana com oleaginosas, uma ameixa com oleaginosas, nos lanches intermediários, né? Agora, na época de quarentena, a gente sabe que realmente ficar em casa, a ociosidade traz essa larica, eu digo, né? A fome, fica ali pensando em comida o tempo todo. Então, E esse incluir. projeto é online, né, Gil? Esse projeto é online, exatamente. Ele dura 45 dias, ele envolve avaliação das medidas. Se a paciente ou a cliente tiver como pesar, ela pesa. Se não, ela só envia as medidas para mim. Ela recebe um aplicativo com sugestão de cardápio, sugestões de e-books, todos que Uau! ela vai avaliar conforme a necessidade dela. Esse aplicativo, ele é como se fosse um prontuário. Vai ter todos os dados da paciente, todos os dados dela, os dados antropométricos, os dados clínicos dela com senha, tudo certinho para segurança para ela. E a gente acompanha durante esses 40 dias, né? Eu falo desafio Vida Leve 40 dias. Uau, que maravilha! Adorei! A proposta é fantástica, né? Então, assim, eu quero te agradecer. Seu trabalho é maravilhoso, por isso que eu te trouxe aqui, pela confiança que eu tenho no que você faz, né? Em toda essa conexão que a gente teve desde que a gente começou a se falar. A gente faz parte de um grupo de estudo juntas e com isso a gente se uniu nessa parceria. E eu quero te agradecer, né? Por você estar aqui, por essa live maravilhosa que contribuiu tanto, né? Infelizmente, a Karina até falou que a conexão estava travando um pouco, mas estava dando para entender bem. Mas eu achei que cortou bastante, isso tirou um pouco a questão das respostas. Mas nós estamos à disposição, gente. Entra lá, a Gil, ela atende online também. Isso é maravilhoso. Então, ela faz, né? Às vezes não dá para sair, preciso passar por uma nutricionista, agenda com ela, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito. Lembrando que a gente precisa se cuidar. O autocuidado é a primeira coisa para me manter leve, para me manter bem, para me manter em equilíbrio.
E eu quero agradecer também, antes de você se despedir, a todos vocês que passaram por aqui, que vão assistir. Deixe suas dúvidas e suas perguntas e a gente vai ter o maior prazer em responder cada um de vocês. Então, a minha gratidão é que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um. Amém, Gi. Amém, amém, Si. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando com os seus. Obrigada também pela amizade, que eu acredito que nós vamos ter vários projetos juntas ainda, né? Só o início, mesmo com a internet agora oscilando, a gente tem essa energia, essa troca foi bacana. E quem sabe numa próxima a gente volta a falar, né? Sobre alimentação, sobre gerenciamento do estresse, que realmente faz toda a diferença a nós hoje em dia. Obrigada mesmo, Sirene. Combinado. Beijo para todo mundo e eu vou respondendo depois. Isso. Um super beijo e, né, que a gente possa focar nessa ansiedade na medida certa. Que Deus abençoe, boa semana. Acompanhe a semana que vem, tem live de sono, tem live de relacionamento, de estresse, psicologia positiva, mindfulness. Está recheado semana que vem a nossa programação aqui. Fica ligadinho no meu Insta. Beijo, Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Boa noite. Obrigada, Si. Boa noite.